Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu sou o Felipe de Deus e já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal para receber vídeos novos toda semana e ative o sininho da notificação que fica disponível lá na página principal do canal. Assim você será avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Eu gostaria de agradecer à loja Uzi Militar pelos inúmeros presentes que recebi. São simplesmente maravilhosos e isto mostra o reconhecimento do meu trabalho. Se você é apaixonado por militarismo assim como eu, ou é até mesmo um militar, acesse www.uzimilitar.com.br. Lá você vai encontrar muita coisa bacana. Se você quiser acompanhar de perto meu trabalho, basta seguir nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Todas elas estarão disponíveis aqui embaixo na descrição. Já falei bastante, então bora pro vídeo. Ao longo dos anos ouvimos falar diversas vezes sobre hipóteses de invasões em território brasileiro. Provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu falar de invasões por parte de americanos, alemães nazistas, soviéticos comunistas, colombianos guerrilheiros, britânicos e por aí vai. Você já reparou que o Brasil é sempre o alvo de invasões? E se eu falasse para vocês que certa vez o governo brasileiro simplesmente cogitou a ideia de anexar um país vizinho? Pois é, de acordo com uma matéria publicada pelo jornalista Gênito Moraes Neto em 2004, o Brasil pretendia simplesmente anexar a Guiana Francesa. Para quem não sabe, a Guiana Francesa foi descoberta também lá por volta de 1500. Durante muitos anos, ela foi muito disputada entre espanhóis, holandeses e franceses. Lá pelo século 17, finalmente os franceses colonizaram oficialmente a Guiana Francesa, onde milhares de escravos trabalharam nas imensas plantações de cacau e café. Uma curiosidade muito interessante é que entre os anos de 1806 e 1814, a Guiana Francesa chegou a pertencer à coroa portuguesa. Esse interesse em anexar a Guiana Francesa surgiu lá na década de 60, ainda no governo de Jânio Quadros, que convocou o governador do Amapá, José Francisco de Moura Cavalcante, para uma reunião secreta em Brasília. Essa reunião ocorreu no dia 3 de agosto de 1961. O então presidente Jânio Quadros estava muito preocupado com a exploração de manganês em Amapá. O governo brasileiro desconfiava da extração de minérios que estaria secretamente sendo enviada para a Guiana Francesa e de lá sendo enviada para a Europa. Esse desvio de minérios estava causando um rombo muito grande nos cofres públicos. Nessa reunião, o presidente Jânio Quadros disse uma seguinte frase ao governador do Amapá. Ele disse o seguinte: a propósito, já passou da hora de resolvermos isso definitivamente. Por que não anexarmos a Guiana Francesa ao território brasileiro? O que parecia ser apenas uma simples pergunta retórica era algo muito mais sério. Ou então o presidente brasileiro explicou como funcionaria essa operação. Cerca de 2.000 soldados brasileiros iriam realizar uma blitzkrieg na tentativa de surpreender os poucos soldados franceses que lá estavam. Esses soldados teriam apoio da Marinha e da Aeronáutica Brasileira. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa que estava para acontecer, Jânio Quadros mostrou um documento oficial já assinado ao governador do Amapá. Esse documento seria enviado ao Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras. E nele estava escrito a seguinte mensagem: por favor, preparar com urgência as nossas tropas para anexarmos a Guiana Francesa. Moura Cavalcante, em uma entrevista ao jornalista Gênito Moraes, afirmou que estava disposto a cumprir a ordem e disse ainda que o Brasil tinha grandes chances de concluir toda a operação, pois havia poucos soldados franceses em Guiana. No entanto, essa operação não saiu do papel, pois dias após a reunião, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Aí fica toda aquela pergunta: como seria se o Brasil tivesse invadido um território pertencente a um país europeu? Não tem como comparar o poderio bélico francês com o poderio bélico brasileiro na década de 60. Também não tem como saber como ficaria todo o quadro político mundial e suas alianças militares. Quando se trata de guerra, os países sul-americanos são bem desunidos.
Lá na Europa não, um país pode estar errado ou tá certo que ele sempre vai ter um país aliado. Aqui na América do Sul simplesmente funciona diferente. A última vez em que o país aqui do continente sul-americano tentou invadir um território que pertence a uma nação europeia, surgiu então a Guerra das Malvinas, uma guerra onde os argentinos entraram em conflito contra os britânicos e sequer teve apoio de alguma nação sul-americana. Se não me engano, teve do Chile, uma coisa assim bem direta, não me lembro agora. Pessoal, existe um livro chamado Selva Brasil, que conta uma história alternativa do Brasil que se passa 20 anos após a invasão na Guiana Francesa. O livro parece ser bem interessante, eu não li, e na hora que eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi na internet a capa do livro e falando um pouco sobre o escritor. Outra coisa também, eu acho que o real momento em que o Brasil teve alguma soberania para decidir se vai invadir algum país vizinho ou se não vai, foi durante o governo de Dom Pedro II. É uma opinião minha. Agora, se você pensa diferente, legal, vamos debater, deixa aqui embaixo nos comentários. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e siga nas redes sociais. Nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Fui!